Rafa, eu acho que você voto vencido aqui. Tô pensando muito onde posicionar a Pia nessa data FIFA, porque eu acho que, por mais que eu não me coloque como defensor dela, apesar de algumas pessoas que até acompanham às vezes o nosso programa ou nas redes sociais me veem, eu tento só entender o contexto em que ela está inserida e a estrutura que é oferecida a ela, o material humano que é oferecido a ela, né? E aí, dentro de tudo isso, eu trago a minha avaliação. Bom, eu acho que foi uma data FIFA onde o Brasil precisava fazer alguns testes, sim, né? Não acho que era uma data FIFA já para ajustar, para fazer um ensaio geral, até porque eu não vejo um ensaio geral 4 meses, 5 meses antes da Copa, e muito menos um ensaio geral sem algumas peças que estão lesionadas, né? Como Antônia, como Angelina, como a própria Duda Sampaio, que é uma potencial titular aí. Eu acho que a Pia usou essa última data FIFA, que foi uma data FIFA muito forte, para tirar algumas conclusões sobre algumas dessas jogadoras que a gente já debateu aqui, sobre o que a seleção apresentou em campo. Eu concordo com quem critica a seleção brasileira no sentido de não conseguir manter uma regularidade. Não acho que eram jogos fáceis para o Brasil resolver esse problema que não é de hoje, né? Eu tinha certeza que o Brasil apresentaria alguns desses problemas que a seleção apresenta regularmente em jogos tão difíceis e com adversários com características tão diferentes, né? O Japão joga um tipo de futebol, os Estados Unidos tem um outro tipo de futebol com uma mentalidade muito forte jogando em casa e o contexto do Canadá também é um contexto que conversa um pouco mais com os Estados Unidos, mas é diferente, não é o mesmo, né? Então eu acho que eu vou colocar em esperava mais e acho que você voto vencido, porque eu acho que a Pia, por mais que eu goste dessa personalidade dela arrojada, de comprar algumas brigas, de fazer algumas apostas que ninguém faz, eu acho que em alguns momentos ela poderia ter sido um pouquinho mais pragmática, digamos assim, né? Mas eu entendo, eu não desvalorizo essa data FIFA, eu acho que ela fez testes que ela considerava que ela precisava fazer, e eu acho que foram testes importantes, foram testes que valorizaram o que a Lauren fez nessa data FIFA, por exemplo, mas acho que foram testes que tiraram um pouco, talvez, de brilho de uma Adriana, talvez um pouco de brilho de uma Geise. Eu coloco mais na conta das atletas, mas eu acho que talvez alguns contextos desfavoráveis demais tenham colocado as jogadoras um pouco mais expostas. Todavia, tem a questão da Marta, que eu acho que precisava ser utilizada. Eu fiquei acabei não respondendo, né, a questão da Thaís com a Amanda. Eu acho que a Marta, se foi convocada, ela precisava sim ter minutos. Considero que os minutos que ela foi utilizada talvez não tenham sido os melhores possíveis, mas eu acho que ela precisava ser utilizada. Enfim, a Pia utilizou a data FIFA como um momento de ter algumas certezas com quem talvez esteja nessa reta final aí buscando um espaço no grupo. Testou a versatilidade de algumas jogadoras, Tarciane, Nicole. Acho que foi uma data FIFA que prejudicou algumas dessas jogadoras por serem testes tão diferentes do que de algumas dessas jogadoras fazem em clube e contra adversários tão pesados. Eu acho que a Pia acabou expondo algumas fragilidades de algumas das nossas jogadoras, mas eu acho que também faz parte do trabalho dela esse, né? Ela precisa pensar no coletivo, ela precisa pensar no todo. Eu vou colocar como esperava mais, porque eu acho que se eu tenho uma crítica para fazer a Pia, e é uma crítica que eu vejo muito em rede social, de uma forma muito exagerada, mas eu concordo com a elaboração da crítica. Eu acho que o Brasil precisa ser mais regular em 90 minutos, né? Não acho que o Brasil tem que chegar contra os Estados Unidos e dominar os Estados Unidos jogando na casa delas, mas eu acho que o Brasil, por exemplo, no jogo contra o Canadá, trocou muito golpe, né? Por mais que, como a Thaís salientou, a gente gerou as melhores chances, eu acho que o jogo, em momento algum, o Brasil conseguiu controlar o Canadá, né? Eu acho que o Brasil teve bons momentos contra o Japão, teve um primeiro tempo muito bom, que eu acho que foi o auge dessa equipe contra os Estados Unidos, mas acho que contra o Canadá é um jogo que mostra que a gente não consegue ainda ter uma confiança plena
do que essa equipe pode fazer num grande jogo de uma Copa do Mundo, né? A gente sempre fica naquela dúvida de que, bom, se sofrer um gol pode tudo desmoronar ou pode algumas jogadoras se desconectarem do jogo. Todavia, eu entendo muito bem o contexto que ela trouxe para essa data FIFA. Eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer, teve convicção, valorizo muito isso, mas eu esperava um pouco mais, não da Pia, mas da seleção. Eu acho que a seleção poderia ter alcançado um pouquinho mais de regularidade dentro desses 3 jogos, mas eu entendo que eram desafios muito difíceis. Não desvalorizo o Japão, não desvalorizo o Canadá, e acho que contra os Estados Unidos era um desafio gigantesco enfim, eu queria pontuar isso porque eu vi algumas pessoas, infelizmente, desvalorizando o que é o Japão, desvalorizando o que é o Canadá, e eu particularmente não concordo, mas eu sim esperava um pouco mais da seleção quando a gente pensa em regularidade de desempenho, mesmo dentro desse contexto de tantos testes e tantas tentativas de conversão de jogadoras em coisas novas, digamos assim.